Oi, gente, vamos conversar sobre núcleos da base. Os núcleos da base constituem um sistema motor acessório que funciona com estreita associação com o córtex cerebral e também com o controle de sistema motor da via córtico-espinal. Eles recebem informação do córtex e devolvem essa informação para o córtex depois deles processarem a informação. Faz parte desse circuito que a gente vai conversar aqui, que é a via direta e indireta dos núcleos da base, o estriado, que é composto pelo caudado e hipotame, o globo pálido, que tem uma parte externa e interna, a substância negra e o núcleo subtalâmico, tá bom? Então, a gente tem núcleos de entrada, os inputs, assim como no computador, e os outputs, que é o núcleo de saída. Então, é como se fosse uma máquina, um computador, que vai processar aquela informação para modular o comportamento motor, tá bom? Então, a gente vai ter ali o núcleo de entrada, que é o estriado, que é formado pelo caudado e pelo hipotame. Ele vai receber, por parte da substância negra e por área tegmentar central, vai receber projeções, aferências e também vai receber aferências do córtex cerebral, tá? Todos os lobos, inclusive o lobo frontal. São aferências excitatórias, tá bom? Ele vai receber aferências excitatórias. Depois ele vai fazer projeções, e é aí que entra a parte da via direta ou indireta, mas eu vou deixar para falar isso mais para frente, só para não misturar, tá? Ele vai dar projeções inibitórias para o globo pálido interno, substância negra, e também projeções para o globo pálido externo, são projeções GABAérgicas, tá? Por conseguinte, o globo pálido externo vai fazer projeções para o núcleo subtalâmico, tá bom? E esse núcleo subtalâmico, ele vai fazer projeções depois, ó, glutamatérgicas, que são excitatórias, para o globo pálido interno e para a substância negra. Enquanto que o núcleo estriado, fez projeções GABAérgicas, tá? O globo pálido interno e a substância negra são núcleos de saída. Tudo bem? São esses núcleos de saída. E esses núcleos de saída, que é sempre o globo pálido interno e a substância negra, vão enviar projeções inibitórias para o tálamo. O tálamo depois vai enviar projeções glutamatérgicas para o córtex cerebral e para todos os lobos ali. Então, veja bem, iniciou um movimento no córtex, fazendo projeções excitatórias, e também ali a substância negra com a dopamina também para o núcleo estriado. E terminou depois, via tálamo, com projeções excitatórias para o córtex, mas já com a informação processada, que veio ali da substância negra, parte compacta, área tegmentar central, e veio do córtex cerebral, todos os lobos, córtex cerebral, lobo frontal. Então, ele recebe as informações com base em movimentos, informações sensoriais, e depois ele vai metabolizar nesse circuito direto e indireto, depois, via tálamo, ele vai devolver com projeções excitatórias, tá bom? Para o córtex. Bom, os núcleos de saída, como eu falei, sempre o globo pálido interno e a parte reticular da substância negra, tá? Então, a gente tem ali o tálamo, que vai enviar projeções excitatórias à base de glutamato para o córtex cerebral, com a informação já processada. Bom, a gente tem duas vias, como eu falei ali atrás, a via direta e a via indireta. Você não precisa decorar, basta você entender. A via indireta é sempre inibitória, ela modula o movimento, ela serve para cessar movimentos inapropriados, e inibitória e indireta, só para você poder gravar. E a via direta é excitatória, ela tem a função de iniciar o movimento. É o balanço dessas duas que vão fazer o controle do sistema motor. Veja bem, distúrbios nessas duas vias, se elas controlam a entrada do movimento, o início do movimento e o parar do movimento, veja bem, quais são esses distúrbios? O hipocinético, que é menos movimento do que o necessário, e o hipercinético, mais movimento do que o necessário. Entende? Vamos lá.
Então, via direta. A via direta, o estriado envia impulsos inibitórios para o segmento interno do globo pálido e parte articulada da substância negra, que envia impulsos inibitórios para o tálamo. Como na via indireta, o tálamo sempre vai enviar impulsos excitatórios para o córtex. Agora, presta atenção. Neurotransmissor inibitório da via indireta. GABA, da via direta, GABA. Neurotransmissor excitatório da via direta, glutamato, tá? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei uma outra imagem que vai ajudar bastante vocês a visualizarem. A via direta é essa reta. Sai do córtex excitatório, vai para o estriado, também recebe projeções excitatórias e inibitórias daqui, vai para o excitatório, inibe novamente o estriado, globo pálido interno, substância negra, novamente impulso inibitório para o tálamo e o tálamo devolve com impulso excitatório para o córtex, tá bom? A dopamina facilita a alça motora direta, ativando células do putâmen, tá? A via direta permite que os núcleos da base estimulem a iniciação do movimento. Então, vamos agora para a via indireta, que inibe, tem a característica de modular o movimento. O estriado inibe o segmento externo do globo pálido, o que inibe os núcleos subtalâmicos. Os núcleos subtalâmicos emitem impulsos excitatórios para o segmento interno do globo pálido e para a parte reticulada da substância negra, que envia impulsos inibitórios para o tálamo. O tálamo, então, envia impulsos excitatórios de volta para o córtex motor. Uma coisa eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, antes, os neurotransmissores são os mesmos. GABA é o inibitório, glutamato é excitatório, tá bom? Preste atenção uma coisa. Ali no final, olha o início e olha o final. O input do córtex para o estriado, né, o núcleo de entrada do estriado, é excitatório. E o output, tá, do núcleo do globo pálido interno e da substância negra para o tálamo é sempre inibitório. Não importa se a via direta ou indireta, sempre vai inibir o tálamo. Entendeu? E isso eles têm em comum. Então, as vias de entrada, que é o estriado, caudado e hipotame, tá, vai receber impulsos excitatórios do córtex e vai fazer impulsos inibitórios, tanto para a via direta quanto para a via indireta. E depois, tanto a via indireta quanto a via indireta terminam inibindo o tálamo. E o tálamo envia impulsos excitatórios para o córtex. Tá? A dopamina inibe os neurônios do estriado, cujas terminações inibem o globo pálido externo através da via indireta. Na via indireta, tá? A via indireta tende a antagonizar as funções motoras da via direta. Então, a dopamina, ela tem duas funções aí. Ela tem uma função excitatória e ela tem uma função inibitória. Por quê? Porque depende do receptor de dopamina. O neurotransmissor sempre vai depender, a ação dele, do receptor. Então, a dopamina pode ser um neurotransmissor inibitório e pode ser um neurotransmissor excitatório. Isso tem que ficar claro na mente de vocês, tá? Então, repetindo, não custa nada repetir. O córtex vai enviar para os núcleos de entrada. Quem são os núcleos de entrada? Caudado e hipotame. Projeções excitatórias. Vai sair também projeções da substância negra, parte compacta, a base de dopamina para o estriado. Tá? E a gente vê ali dois traços, um inibitório e outro excitatório. Tá bom? E aí, o estriado vai dar entrada à via direta e à via indireta. Aí é importante, tanto a via direta contra a via como a via indireta, direta e indireta, vão inibir o tálamo. E o tálamo vai enviar projeções excitatórias para o córtex. Isso tem que ficar bem claro que é importante, tá bom? Informações do córtex
passam através das vias diretas e indiretas em paralelo. Gente, é tudo ao mesmo tempo, tá? A gente fala uma de cada vez por causa da didática. A ativação cortical da via direta tende a facilitar o tálamo e a informação que por ele passa, e a ativação cortical da via indireta tende a inibir o tálamo. A via direta é capaz de auxiliar a selecionar certas ações motoras, enquanto a via indireta, simultaneamente, suprime programas motor que competem e que são inapropriados, tá bom? Bom, a gente tem o potame e o caudado, que são as vias de entrada no núcleo da base. Funções anormais do potame. É importante saber, tá? Parte do circuito, quando é lesado ou bloqueado, ali, o núcleo de entrada da atetose, lesões no globo, tá bom? Movimentos de contorção espontâneo e muitas vezes contínuos de uma das mãos, um braço, do pescoço ou da face. Então o potame ele não consegue enviar informações porque o globo pálido ali foi lesionado. Então dá a atetose, que é um circuito anormal do potame, tudo bem? Ali a gente tem o potame, tá? Saindo projeções do córtex pro... Aqui é o estriado, gente, tá bom? Que é o potame e o caudado, tá? Mas vamos falar do potame. Então, globo pálido tá aqui. Se tiver algum tipo de lesão, dá atetose, tá? Que é movimentos muitas vezes contínuos das mãos, dos braços, do pescoço e da face, tá bom? Circuito do potame, lesão no subtálamo, que é da via indireta, tá bom? Via indireta, lesões no subtálamo. Ali vai dar movimentos súbitos ou em bloco de toda uma extremidade. Então, lesões no subtálamo é o hemibalismo, tá bom? Vamos olhar. Lesões no subtálamo, hemibalismo, tá? Circuito do potame novamente, lesões na substância negra. Essa a gente já sabe, que é o Parkinson. Lesões na substância negra da hipocinesia, que é um movimento, rigidez, acinesia, tremores. Bom, a hipocinesia, ela é originária de um acúmulo de uma proteína, que são os corpúsculos de Levy, ali dos neurônios produtores de dopamina, tá bom? Então, ali, os neurônios produtores de dopamina, eles começam a degenerar por causa desse acúmulo, que são os corpúsculos de Levy, tá? Isso é importante, é uma parte bioquímica da história. Então, o acúmulo de corpúsculos de Levy leva à degeneração das células produtoras de dopamina ali na substância negra, tá bom? Então, a substância negra ali, e lesões nela dão a hipocinesia, que é a doença de Parkinson. Bom, vamos falar sobre cognição, tá? Cognição são processos cerebrais envolvidos, tá, ao pensamento, que pega aferências de todas as partes, mais as informações que já tem na memória, e ele processa essa informação, o que leva a um resultado. Então, ele junta as informações que você já tem guardado na memória com as informações que você está recebendo. Isso é a cognição. É a capacidade de juntar informações que você já tem com as informações que você está tendo, tá bom? Então, você junta essas duas informações e você tem a cognição, processo de cognição. Núcleo caudado. O núcleo caudado, ele atravessa ali os dois hemisférios, tá? E ele é responsável pelo controle cognitivo da atividade motora. A organização de padrão sequencial de movimento. Então, ele vai organizar ele vai pegar os padrões de movimento que você já tem, né, na memória, e ele vai organizar a sequência, o que você deve fazer diante de uma situação. Isso é o processo de cognição. Um exemplo, a pessoa vê um leão se aproximando, então, respondendo instantâneo e automaticamente, afasta-se do leão, começa a correr e tenta subir numa árvore. Esses eventos padronizados na memória e em sequencial é função do núcleo caudado.
temporização e escalonamento dos movimentos. Bom, determinar com que rapidez o movimento deve ser realizado e controlar qual a dimensão do movimento. Exemplo, vamos ver, escrever a letra A lenta ou rapidamente, ou escrever um A maiúsculo ou minúsculo. Nos pacientes com lesões graves no gânglio da base, essas funções de temporização e de graduação são precárias, tá bom? Então, os gânglios da base também têm função de temporização e escalonamento dos movimentos. Lesões no córtex parietal posterior, condição denominada agnosia. Gânglios da base e córtex parietal posterior, tá bom? Coordenadas espaciais para controle motor de todas as partes do corpo, bem como a relação do corpo e de suas partes com tudo que está em torno. E a gente vai ver aqui um exemplo. A gente sabe que a parte motora de um lado do cérebro funciona, tem referência para o outro lado, porque tem a decussação. Então a gente vê aqui uma pessoa com uma lesão no córtex parietal posterior direito, tá? Tenta copiar um desenho. Nesse caso, a capacidade do paciente de copiar o lado esquerdo do desenho está gravemente prejudicada, tá bom? Então ali a lesão no direito lesa faz um mau funcionamento da percepção do esquerdo. Gente, essa foi a aula de núcleos da base. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, um material muito bom é o Guyton. Ele explica bem sobre os núcleos da base. E também tem o livro da Linda, de Fisiologia, que eu gosto muito. E da Fisiologia Ilustrada. Eu recomendo, tá bom? Obrigada.